Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Abra Talks, programa uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas TAI, revista Meio Filtrante, com patrocínio do Grupo Supply Service. Você que nos assiste através da TV Filtros, seja muito bem-vindo. Você que nos escuta através do Spotify também, seja muito bem-vindo a esse que é o nosso episódio número 23. Sim, estamos aí mês a mês, sempre trazendo um novo conteúdo, mais conhecimento. A gente sempre convida para que você acesse a nossa biblioteca virtual, com muitos conteúdos, muito conhecimento, como eu disse, à disposição e de forma gratuita a todos vocês. Se você curtiu, compartilhe, vamos disseminar essas informações para o máximo número de pessoas. Hoje, mais um episódio, mais um tema. A proposta do AbraTalks é justamente essa, trazer temas de contexto socioeconômico, do Brasil e do mundo. E hoje falaremos sobre gestão da inovação e propriedade intelectual no Brasil, recebendo 2 especialistas na área, que são de uma empresa que é parceira da Abrafiltos. A gente se aproximou recentemente e hoje eles fazem parte do nosso projeto de benefícios com condições exclusivas para associados à Brafiltos, a partir dos seus serviços, e a gente convidou para que eles compartilhassem um pouquinho da experiência, e do trabalho que eles têm feito, sobretudo da expertise que eles têm no assunto. Estou recebendo aqui Alexandre e Fernanda, sejam muito bem-vindos. Adriano, quero agradecer pelo convite, muito obrigado, um grande prazer estar aqui no Abra Talks. Quero apresentar a Fernanda Ficossi, a minha sócia. Legal, Adriano, ficamos muito felizes com o convite, vai ser um prazer bater esse papo com você aqui hoje. muito bom. A gente tem uma pauta aqui, vai ser um bate-papo. Eu, sou leigo no assunto, eu vou fazer umas perguntas aqui, espero que eu represente quem está nos assistindo e nos ouvindo. Mas antes, a gente sempre gosta de conhecer quem está por trás de tudo isso, contar um pouquinho da trajetória de vocês e também um pouquinho do que é a Iplatan, né. Vamos lá. Legal, primeiras damas. Bom, sou Fernanda Picossi, sou advogada, montei pela TAM, trabalho com propriedade intelectual faz quase, nossa, 25 anos, meu Deus. Uau. E aí a gente montou aí pela TAM, já focada nesse público, então, de a gente pegar indústrias, tentar ser mais transparente possível com a parte de propriedade intelectual. Eu sei que as suas perguntas a gente já conheceu. Então, assim, a gente queria justamente era mostrar para as empresas a importância de ter a propriedade intelectual, de ter a proteção. Então esse foi o nosso objetivo quando a gente fundou, já faz 12 anos. Legal. Alexandre, meu sócio. A minha formação é na área de engenharia, né? Eu fiz engenharia mecatrônica pela Poli, me formei em 96, né? E iniciei a carreira como engenheiro, depois passei por mercado de consultoria, passei por bancos também. E aí eu trouxe um pouco dessa escola do mundo corporativo, né? Esse aprendizado todo que ao longo aí de 20 anos quase no mercado corporativo, e embarcamos isso dentro da Ipelatã. Então a proposta era, nasceu como uma consultoria de boutique, claro, pequena, Uhum. mas com uma proposta de valor de complementar todos os serviços, associados à propriedade intelectual e à área de inovação, para que uma empresa possa construir o seu portfólio de propriedade intelectual de forma, cadenciada, de forma evolutiva e bem protegida, principalmente. Sim. Então saber, alinhar a estratégia da empresa de crescimento, a gente tem alguns cases interessantes aqui que a gente pode contar, e a construção do conhecimento, da inovação, para que a empresa possa, se tornar perene e deixar um legado em termos de propriedade intelectual. Essa é a proposta de valor da Ipelatam, foi assim que ela Agora nasceu. conta o que que significa Ipelatã, né, que a gente está Isso. falando Ipelatã, você falou Iplatã, Aham. as pessoas têm dificuldade, vamos contar o Alexandre, acrônimo. Fernanda, não tem um E Não, aí, não né? tem. Não, não tem. Ela nasceu é muito comum, né, o termo IP lá no exterior como um acrônimo para propriedade intelectual, né. Uhum. E Latam também como um acrônimo de Latim América. Então a Ah, ideia, nasceu de se tornar uma referência na América Latina legal. para serviços de propriedade intelectual, visando atrair não só clientes, mas atrair a atenção de outros escritórios de propriedade intelectual ao redor do mundo e estabelecer parceria. Isso funcionou bem, funcionou a ponto da gente iniciar há 3 anos atrás uma filial em Lisboa, na Europa, né, e a Que gente legal. começou a expandir os negócios da empresa fora do Brasil, fruto desse estabelecimento de parcerias com outros escritórios também. Muito bom.
E deve ser são mais 25 anos aí que vocês estão 25 falaram, anos. Uhum. e foi engraçado, porque eles chegaram aqui, ou já olharam umas coisas e falaram assim: "E aí, tá registrado? Isso aqui tá registrado?". Acho que a vida de vocês é andar com esse negocinho, ó, sempre alerta, né. A gente detecta, né, a gente É, detecta porque se é uma identidade, se sim. tem uma identidade, vai remeter uma proteção, né, se está identificando um produto ou serviço, é uma marca. Aham. Então vai remeter a questão e aí, protegeu? Sim. Tá exclusivo ou não tá? Por quanto tempo? E é uma coisa muito comum, né, no Brasil, as pessoas iniciam a identidade primeiro e depois pensam em proteger. Né, isso é um erro clássico que se comete Verdade. e é muito comum. Uhum. E precisa se construir aquela consciência de fazer o contrário. A gente desenvolve o serviço, desenvolve o produto, protege e depois faz o É, lançamento. culturalmente, né, a gente não tem essa ideia de proteção inicial. Uhum. Você vê países como os Estados Unidos, lá nada sai sem registro. Aqui não, aqui tudo acontece sem registro, e aí depois pensa Você em corre registrar. atrás, né. Pra gente um pontapé inicial, até para quem está assistindo também entender, um passo atrás em relação ao conceito. Vou falar aqui, tá? Propriedade intelectual, marca, patente, direito autoral. O que que é cada coisa Desenho ou é industrial. tudo a mesma coisa? Ou não? Não, isso Não, aí a não, gente não. consegue estruturar para as pessoas até conseguirem compreender, né. Uhum. Propriedade intelectual engloba tudo isso, Tá. mas ela está quebrada em 3 É, ela é a categorias. família, então ela é a mãe de toda a propriedade intelectual. E aí a gente vai quebrando em Propriedade propriedade industrial, Uhum. que aí tá marcas, patentes, desenhos industriais, que aí a gente pode Tudo que é conceituar. criação humana está no âmbito da propriedade intelectual. E Tá. ela está quebrada em 3 categorias. Tem a propriedade industrial, que é uma subcategoria da propriedade intelectual. Uhum. Ela inclui marcas, patentes, desenhos industriais, alguns outros tipos de registro não tão conhecidos como topografia de circuito integrado, indicações geográficas, né? Uhum. E o direito autoral cai numa segunda categoria, vai proteger direito de obras artísticas, literárias, direito de software, está dentro do âmbito de direito Fotografia também, viu. obras artísticas em geral, né. E aí você tem uma terceira categoria que são os direitos conexos, que aí entra direito de imagem, direito de voz, está dentro do âmbito de direitos conexos, que também caem dentro de propriedade intelectual. Mas aí são direitos personalíssimos, que são intransferíveis, que não podem e aí na discussão envolvendo inteligência artificial, tem muito desse tipo de coisa. Posso usar a voz de pessoa, posso usar, né, então Uhum. a gente acaba incorrendo às vezes em discussões muito dentro do limite do direito, né, esbarra nos limites do direito, quando a gente está misturando a inteligência artificial com a propriedade intelectual. Mas explicando para você, assim, a marca dentro da propriedade industrial, que é o mais comum e que está mais ligado com a nossa área de indústria, né, Uhum. é muito comum marca, patente e desenho industrial. Tá. São os mais comuns. Então, o que que é a marca? A marca ela é um sinal distintivo que vai proteger a identidade de um produto ou um serviço. Tá. Então, ela pode ser nominativa, só o nome, ela pode ser figurativa, só um desenho, uma logomarca, e Uhum. ela pode ser mista, quando tem os 2 juntos. No caso, a marca da Abrafiltros, por exemplo, Uhum. é uma marca mista, Tá. né. A patente, ela vai proteger uma invenção. Então, a patente, ela está protegendo uma tecnologia, você tem 2 categorias, que é a patente de invenção e modelo de utilidade. Patente de invenção, ela protege a funcionalidade, ela pode proteger um processo industrial. Se eu desenvolver um processo de produção de um filtro novo, posso pedir patente disso? Posso pedir patente. Se É isso que eu ia você perguntar, é só invenções grandiosas ou melhorias de processo, assim, Melhorias também? de Melhor processo disso. também. Melhorias de dispositivos, por exemplo, se eu desenhar um filtro novo, tá, com uma geometria diferente, um trançado geométrico diferente que acaba resolvendo algum problema técnico ou traz mais eficiência de alguma forma, eu posso proteger de 2 formas, como um modelo de utilidade de filtro, eventualmente em combinação com outros fatores, posso pedir uma patente de invenção, porque ele resolve um problema completamente novo e não tem nenhum tipo de filtro parecido com ele. E uma terceira categoria, eu posso proteger o design daquele filtro via desenho industrial. O desenho industrial é bem interessante porque ele é um registro rápido, você consegue em cerca de menos de 6 meses, você consegue um registro de desenho industrial. E a patente você vai levar, em média,
aqui no Brasil, de 4, 5 anos para você obter uma carta patente. Caramba, É um não processo sabia. mais moroso. Agora, a gente tem um artifício interessante. Quando a gente tem algum apelo ligado à sustentabilidade, economia de água, economia de energia, eliminação de resíduo, reciclagem, Hum, quando você consegue enquadrar a patente, a tecnologia, numa área de sustentabilidade, você pode enquadrá-la como patente verde e aí você pode encurtar esse prazo para cerca de 1 ano e meio. que legal. É interessante o Muito, mecanismo também. muito. Então, assim, separando, esses são os mais comuns. O desenho industrial ele protege só a forma ornamental. Posso pegar essa caneca aqui e pedir o registro do design externo dela. É só o externo. Então dá para proteger Não o tem design? funcionalidade, você não Não está tem. protegendo funcionalidade. Uhum. Posso proteger um filtro de óleo? Posso proteger a parte interna do filtro de óleo? Não vou poder incluir a cápsula. Então, se eu quiser proteger o elemento filtrante, vou ter que fazer o desenho industrial só do elemento filtrante. Eu Pra não cada. posso fazer uma vista explodida de um desenho industrial e tentar proteger, não dá. É Uhum. somente a forma ornamental externa. Quando envolve a questão funcional, a questão das partes, e componentes de um elemento, de uma determinada invenção, é melhor você fazer patente de invenção ou modelo de utilidade quando é um aperfeiçoamento introduzido em alguma coisa já existente. E marca é o nome do produto, o nome do Sim. filtro, o tipo do filtro. E o que que é importante para proteger numa patente, né, às vezes é negligenciado? Deixar muito claro qual é o problema técnico que está sendo solucionado, deixar claro, como é que esse problema técnico normalmente é resolvido pelas soluções, convencionais e qual é a diferença na forma como você resolve o problema. E a forma como você resolve o problema são as características, é aquilo que você vai reivindicar na sua patente. Sim. Então, é muito comum, às vezes, a gente encontrar alguns pedidos de patente que trazem vantagens da solução no item das reivindicações. Isso não é permitido. Normalmente o NPI devolve, né, uma exigência dizendo: "Ó, você está escrevendo suas reivindicações de forma inadequada", porque as Uhum. vantagens podem constar no corpo do relatório, você pode mencionar isso na descrição da sua patente, mas não no item das reivindicações. Reivindicação é exclusivamente destinada a características técnicas, associadas a como você resolve o problema técnico. Tá. Eh, criei, inovei, falei: "Ai, que legal, o que que eu faço? Eu procuro o INPE ou procuro uma consultoria para nos ajudar nesse processo, mas por que que demora tanto? E o que que o INPE é?" O INPI, né? INPI. INPI. Então, o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né, Uhum. ele é o responsável, veja só, ele é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e não intelectual. Uhum. Então, o INPE faz registro de direito autoral? Não. Hã. Ele protege direitos conexos de imagem? Não. Ele protege o quê? Propriedade industrial, marcas, patentes, desenhos industriais, Tá. e faz registro de software, que é a única o único atípico que existe no NPI é o registro de software, que está no âmbito do direito autoral, mas o NPI gera para você uma prova de anterioridade. Ele vai gravar um hashcode associado ao código-fonte do seu programa. É o único item ali que foge um pouco da propriedade industrial Uhum. e cria-se ali uma espécie de registro dentro do NPI. E eu falo uma espécie porque direito autoral não precisa de registro. Direito autoral ele nasce com a criação da obra. Quando você registra essa obra numa forma, num documento, quando você cria, tira da sua cabeça, né, do Quando você conhecimento tácito materializa, né. e materializa a obra, então ela nasce ali o direito autoral. A dificuldade é você provar a anterioridade, provar que você é o autor, é o primeiro autor daquela obra. Agora, a propriedade industrial, a diferença é exatamente essa: para você ter o direito, você precisa do registro. Tá. Então, toda a propriedade industrial, como, marca, patente, desenho industrial, necessita do registro concedido para conferir direito ao titular. Uhum. Então, o INPE é o órgão que é responsável por isso no Brasil. Todo o país tem um INPI, Tá. né, eles chamam de Patent Office, né, o escritório de patentes local. Então, nos Estados Unidos é o USPTO, né, US Patent Office, Uhum. né, Patent and Trademark Office. Se você tiver em Portugal, tem um INPI também, também chama INPI. Legal. Então, em todos os países existe um escritório de patentes responsável pelo registro da propriedade industrial naquele país. Uhum. Então, se você quiser
Por exemplo, registrar uma marca nos Estados Unidos, você vai ter que solicitar a marca lá nos Estados Unidos? Sim. Existem protocolos, né, para você fazer registro simultâneo, mas, a rigor, você tem que solicitar a marca nos países do seu interesse, você tem que solicitar a patente nos países do seu interesse. Existem mecanismos para você estender essa proteção, tanto de patente como de marca, mas não é possível você solicitar um único pedido e registrar uma marca em todos os Olha. países, ou um único pedido de patente e registrar em todos os países, não é assim que funciona. Existem outros mecanismos que hoje não dá para a gente Hum. mencionar, né, porque é um pouco mais complexo, por exemplo, tratado de cooperação em patentes, né, que a gente pode estender uma proteção, por 2 anos e meio, a partir de um pedido original no Brasil, mas aí é um tema para uma outra discussão. Quanto tempo demora? Uma marca hoje no Brasil tem levado em média de 18 a 20 meses para ser concedido, do início do pedido até o final, se não houver nenhum tipo de indeferimento, se não houver nenhuma obstrução, uma oposição também pode, estender o prazo de análise do NPI. Então num caminho feliz, num caminho tranquilo, em média, dentro de 2 anos você registra. O Se Adriano tiver perguntou: "Por que demora tanto?". Isso. por que demora tanto? Aí a gente tem, primeiro, volumetria, né, em Portugal, por exemplo, demora cerca de 5 a 6 meses, mas E aí Portugal tem falando de marca, É, eu acho que a questão da patente é a mais difícil, ou ela é diferente? a patente é são procedimentos É. diferentes. a patente ela demora, porque ela também tem um rito um pouco diferente de marca. A patente, quando você solicita, ela fica em sigilo por 1 ano e meio, tá. Sigilo legal, tá previsto na lei. Ela Uhum. fica em sigilo. Isso é útil em alguns casos pode não ser interessante. Você pode pedir a publicação antecipada, né, e encurtar esse período de sigilo? Pode, é opcional. Então você pode solicitar, assim que você pede a patente, você deveria solicitar a publicação antecipada e você precisa solicitar o exame técnico. Se Isso. você não solicita o exame, a patente não é examinada e tem prazo limite para solicitar. Então, assim, você pode solicitar o exame técnico logo após a publicação da patente? Pode. E até quando? Até 3 anos, até 36 meses. Se você não fizer nessa janela, a patente vai ser arquivada. Dá para você pedir restauração num prazo de até, de alguns meses, mas se você não solicitar isso em tempo hábil, você perde a patente. Uma dúvida, falando do perfil Brasil, Uhum. de queimar a largada, né, trazendo até para o mundo da filtração, que eu acho que foi muito legal você trazer esses exemplos, por exemplo, foi criado, né, um filtro, e aí entraram com um pedido, só que para não perder o time, já lançaram. Existe alguma forma de nesse aguardar de registro, eh, é uma proteção do INPI? Ou Ah, provisória, alguma coisa assim? Quando você, assim, a tutela, o direito à exclusividade só vai ocorrer quando a patente for concedida. Fala: "Poxa, então eu vou ter que esperar 5 anos para que eu tenha o Isso, direito de impedir terceiros de me copiar?". isso. Sim, mas aí tem que ter um cuidado. Uhum. Quando você pede a patente, você pediu primeiro, você tem uma expectativa de direito. E você pode alertar os seus concorrentes sobre o pedido de patente. Fala assim: "Ó, olha, o concorrente, você está fabricando um filtro que eu pedi patente e ele tá em trâmite no INPI". Se a pessoa insistir em copiar, ela está tomando um risco. Por quê? Porque no momento em que eu obtiver a patente no INPI, eu tenho o direito de processar e exigir indenização retroativa, desde o momento em que eu solicitei a patente ou desde o momento em que ela foi publicada ou desde o momento em que eu notifiquei a empresa concorrente. Então, às vezes, a patente não está publicada ainda, mas eu dei ciência para o concorrente de que ele está cometendo uma contrafação, né, ele está copiando uma propriedade intelectual de terceiro. Eu dei ciência para ele, então a partir do momento em que eu dei ciência, eu posso exigir reparação de danos. Então muito importante, né, o concorrente pode trucar, ele pode falar: "Olha, aposto que você não conseguirá a patente, então eu vou continuar a fabricar e não vou tomar conhecimento da notificação". Ele pode fazer isso? Ele pode. Ele pode insistir naquilo, mas ele está tomando risco, porque se o concorrente não conseguir a patente,
tá tudo certo, mas se ele obtiver a patente, eu vou ter que repará-lo, Sim. né. E ele pode atuar para tentar, eh, fazer com que o processo de patente falhe? Pode, ele pode fornecer, por exemplo, subsídios a exame técnico. Vamos supor que ele tome conhecimento de que aquele filtro já é fabricado em outro lugar do mundo, na China, por exemplo. "Ó, esse Uhum. filtro já existe na China há mais de 5 anos". Ele pode pegar essas provas, essas evidências, fornecer isso para o INPI e fornecer elementos para que o INPI indefira a patente da pessoa. Então, é um erro muito comum no Brasil trazer tecnologia de fora e tentar patentear localmente. Isso não é inventar. Então, assim, É. Sim. importar tecnologia não é inventar. Importar tecnologia é importar tecnologia. É Estou porque as pessoas fabricando normalmente aqui. falam assim: "Ah, aqui no Brasil não tem, mas eu vi lá fora". Quer patentear? Não pode. Se já existe lá Patente fora há mais do que 12 meses, Uhum. em tese você não pode mais patentear. em Já lugar tá nenhum do em mundo. nenhum lugar do mundo, isso é importante. Legal. Ela colocou, porque a patente, quando você solicita no Brasil, se você conseguir a patente, você vai consegui-la no Brasil, se você solicitar só no Brasil. Mas a base de pesquisa utilizada pelo INPI é global. Então, o objeto precisa ser novo, a invenção precisa ser nova em nível global, ainda que você solicite somente no Brasil. E se você também inovar e criar uma invenção completamente nova e solicitar só no Brasil, você está perdendo todo o mercado global se você não requerer a patente em outros países. Uhum. Aí que entra aquele mecanismo que eu falei para você do Tratado de Cooperação de Patentes, onde eu posso estender a minha proteção para outros países e tem uma estratégia para você fazer isso sem desembolsar muito dinheiro logo no começo. Uhum. A equipe então do INPI é gigante, né, porque É. precisa ter É, tem técnicos especializados em um cara patente, em isso, marca. Tem, por mas isso falta servidor. falta, né. É, grande parte da morosidade é por conta de excesso de processo. Até o Alexandre não comentou, mas a gente tem um volume de 500.000 marcas por ano aqui no Brasil, Olha só. novos, depositados, Pedidos. pedidos novos. E em Portugal, 2.000. São 12.000 em Portugal. Então, assim, por isso que aqui, demora muito mais. Então existem concursos, a expectativa é que agora reduza um pouco esse prazo, porque realmente tem um monte de servidor que está entrando agora para ajudar. Para ajudar. Mas é tudo feito manual, então a análise é manual, o exame é manual, então existe uma subjetividade do examinador, isso demora. Sim, sim. Então tem excesso, mas também o trabalho é grande. E vocês conseguem compartilhar um exemplo, assim, curioso de inovação que, foi um sucesso ou que deu ruim? Tem um exemplo curioso, Com relação à proteção. um caso interessante para você ver o que é realmente, o trabalho de criar, né, a necessidade de ser novo, né. Uma patente, para ser concedida, ela tem que atender a 3 requisitos. Ela tem que ter uma aplicação industrial, ela precisa ter novidade. Novidade significa que ela nunca foi publicada antes. Então, assim, ela precisa atender ao critério de novidade. Ela nunca foi divulgado ou publicado há mais de 12 meses. Isso é É, essa novidade. publicação pode ser, por exemplo, em paper, em congresso, em trabalho de universidade, Uhum. então qualquer tipo de publicação, não é só sair numa revista ou sair num catálogo, não. Qualquer tipo de pesquisa em cima disso publicado é considerado Aí fica o recado uma para as universidades. É é. muito comum na área acadêmica, o pessoal publica trabalhos científicos e, se pensar em patente, vai pensar depois de 12 meses. Se pensar depois de 12 meses, já não consegue mais pedir patente, Tá, já extrapolou o requisito da novidade, entendi. né. E o terceiro requisito, além da aplicação industrial e da novidade, é a atividade inventiva, né, para no caso de patente de invenção, ou o ato inventivo no caso de modelo de utilidade, né. O que que é isso? É você resolver um problema técnico de uma forma não trivial, de uma forma que não seria facilmente dedutível por um especialista no assunto, né. Então, com esses 3 requisitos, você consegue que a patente seja atendida. Aí um caso interessante que a gente tem foi o iPod, né, quando a Apple, lançou o iPod, uma empresa chamada Burst pensou em correr ela viu que a Apple não havia patenteado o iPod e ela achou que a Apple tinha comido bola. Então Uhum. ele saiu na frente, deu uma de espertinho, né, e fez o pedido de patente do iPod. A Apple entrou com os subsídios ao exame técnico. O que que ela mostrou? Ela mostrou que
Em 70, na década de 70, um dispositivo digital, de armazenamento digital de músicas havia sido, eh, foi solicitada a patente na Inglaterra. Então, portanto, o iPod não tinha mais a novidade, aquilo já existe, aquele conceito já tinha sido objeto de patente ou de um pedido de patente, que acabou sendo arquivado, acabou não indo adiante, Uhum. mas foi divulgado. Então, por conta disso, a Apple não solicitou a patente, mas assim, as pessoas achavam que aquilo era original, ela tinha reinventado a roda, Sim. no De uma momento forma mais bonita, né, Moderno. moderna. um design, um outro apelo para design. Agora o design foi protegido. É, uma outra estratégia de marketing, uma outra estratégia de mercado, né. Nessa época, essa invenção, na Inglaterra, ela não ganhou a escala que a Apple tinha condições de dar. Então a Apple pegou uma invenção, uma criação já existente, deu uma cara nova para ele e lançou um produto novo e não pediu patente. Então a Burst acabou passando vergonha, porque teve o pedido Sim, anulado e sim. falou assim: "Olha, você não tem nada de original não", porque eles não só pediram a patente, mas foram para cima da Apple. De falar: "Olha, isso é patente nossa e a gente quer que você cesse a fabricação ou nos pague royalties para fabricar". Aí a Apple falou: "Não, não, 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 isso não é seu nem meu, Sim, verdade. isso é de todos". E aí houve uma invasão, né, depois de iPods de vários lugares do mundo, especialmente Sim, China, e tal, China. porque aí, havia a chamada liberdade de operação. Quando você não cria barreira de concorrência, Uhum. existe a chamada liberdade de operação. Isso é uma outra coisa que as empresas exportadoras precisam avaliar no momento em que vão levar seus produtos para outros países. Então, assim, empresas que têm fabricantes de filtros, por Sim, exemplo, né, fabricam lá e vendem que aqui. vão ou fabricam aqui, Aqui vendem. exportam, né, precisa verificar, primeiro, a marca está disponível naquele país? A marca eu tenho liberdade de usar aquela identidade naquele país ou ela já está protegida por alguma outra empresa, algum outro concorrente? E a patente que eu tenho, né, eu consigo proteger, estender a proteção para aquele país, ainda está em tempo, ou o desenho industrial? Então é a chamada, será que já não existe uma patente protegida naquele país? De repente eu fabrico um filtro que foi desenvolvido no Chile, e aí eu posso exportar, eu fabrico aqui no Brasil, ele foi patenteado só no Chile. Então, aqui no Brasil eu posso produzir esse filtro? Posso. Posso vendê-lo na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia? Posso. No momento em que eu chegar no Chile, não posso, porque ele está protegido lá. Então esse estudo chama estudo de liberdade de operação, Ótimo. trabalho que a gente faz também, que a gente recomenda Uhum. fortemente que se faça antes de se levar o produto a um mercado novo. Legal. Sabe o que eu estava Oi. pensando? Uma pergunta que você não fez pra gente, que a gente mais escuta no escritório: "Quero patentear minha marca". E aí a gente envolve 2 conceitos completamente diferentes, agora todo mundo já tem condição, inclusive eu vou perguntar pra você, Ah, meu tá Deus. tá certo falar patentear a marca ou não? Eita lá, ela perguntou mesmo. Lógico que eu perguntei. Agora já teve todos os conceitos, o Alexandre te explicou tudo. Tá certo patentear? É, Patentear Não, patentear a minha marca. a expressão não, registro, patentear a né, marca. Registro, tá registro. vendo? Ah, não. Ainda bem, né, Não, pelo amor de Deus. não podia fazer Minha mão feio. até suou aqui agora. Não, que ela quis destacar, né, que é muito comum só Patentear, né, o usar essa termo. Pessoas expressão. perguntam patentear a marca, parece que patentear a marca é uma coisa mais, né, Sim. da patente, então tá dando um status muito grande pra marca, mas não, patente é invenção, Sim. marca se registra, perfeito. Aê, passei. Passou Seja a muito bem. última pergunta, hein, que eu que tô perguntando aqui. Mas eu falei que eu tô acostumada a ser host. Pelo amor de Deus. Mas, falando dessas pessoas que vão lá procurar, qual o primeiro passo que vocês, assim, recomendariam, falando de propriedade intelectual, para empreendedor, às vezes startup, eh, como que vocês Que é Busca, eu importante, eu né, acho. você quando vai tratar a questão de propriedade intelectual, você vai passar por 3 estágios necessariamente. Você vai construir o ativo intelectual, que é o quê? Pedir o registro de uma marca. Uhum. Depois que você tiver a marca registrada, você precisa gerenciar esse ativo intelectual, enquanto ele existir. Então, assim, patente, ela dura no máximo 20 anos. A marca, ela dura 10 anos, mas ela pode ser renovável indefinidamente, então ela pode durar séculos. Vide a Entendi. marca da Coca-Cola, que tem mais de 150 anos, né. Uhum. Desenho industrial pode durar no máximo 25 anos, mas você precisa renová-lo a cada 5.
né? A patente pode durar 20, mas você precisa recolher anuidade para mantê-la viva. A marca pode durar infinitamente, mas você tem que renová-la a cada 10. Então, o que que é importante? Não é só a instância de criar o ativo, mas gerenciar, monitorar Gerenciar. o ativo. E por último, né, a última instância é fazer valer o direito, que é eventualmente notificar um concorrente, às vezes acionar judicialmente um concorrente para poder fazer valer um seu ativo. Às vezes bloquear um perfil numa plataforma de comércio eletrônico, por exemplo, né? Se você comercializa filtros numa plataforma de e-commerce, e você percebe algum concorrente utilizando palavras-chaves da sua marca como chave de busca, ou Slogan. utilizando slogan, Sim. ou utilizando as mesmas fotografias do seu dispositivo na loja virtual, você pode bloquear o anúncio, né, se você tiver o quê? Registro da marca, do desenho industrial ou da patente. Isso é Uhum. suficiente normalmente para Mas fazer mas bloqueio. eu entendi que a pergunta do Adriano foi assim: chegou empreendedor no escritório, o Uhum. que que ele tem que fazer? Primeira coisa, eu acho que é busca. Então, assim, ele quer registrar uma marca, ele tem uma marca, ou aquele produto dele tem, a gente vai olhar se essa marca pode. Porque eventualmente ele criou uma marca que já está registrada por outro. Vai colocar no mercado? Vai ter problema. Isso. Então, assim, é importante fazer busca da marca para verificar. Então não é assim: eu quero registrar ou eu não quero". Será que pode registrar? É passível de registro essa marca? A gente faz essa pesquisa. Aí ele tem o dispositivo, criou, esse produto. É patenteável? Já existe em algum lugar do mundo? Tudo isso a gente consegue fazer pesquisa. Então tem bases, né, de dados, então tem uma base do INPI, a gente consegue pesquisar a marca. Uhum. De patente já é um pouco mais complexo, porque como o Alexandre falou, é no mundo, então a gente tem bancos de dados de patentes mundiais para a gente olhar se é patenteado, se não é, se já está em domínio público. Então isso é importante para o empreendedor quando chega, que de repente é aquilo que nós falamos, achou um negócio que não tem aqui no Brasil, ele vai trazer para cá. Será que pode? Essa liberdade de operação existe? É Uhum. patenteável? Não é? Existe patente vigente? Não tem. Isso são cuidados que o empreendedor precisa ter para Uhum. evitar problemas. No começo você fez uma pergunta, né, o que que é o INPI, né? O INPI é o órgão responsável aqui no Brasil pela concessão desses registros. Então o que acontece? Eu não vou, é o que a Fernanda falou, eu não vou registrar minha marca ou patentear minha invenção. Eu vou solicitar o registro da marca e vou solicitar a minha patente de invenção ou desenho industrial. Uhum. Por que solicitar? É um pedido que você faz ao Estado. E quem representa aí nesse caso o interesse do Estado é o INPI. Tá. E ele, é claro que ele analisa o papel social daquela É, eu ia invenção, o falar. papel social da marca, mas ele vai avaliar, por isso que demora. Ele precisa avaliar o seu pedido, compará-lo com o que já existe e dizer para você se ele concede ou não. Então, da mesma forma, a patente. O que que é a patente? A patente é uma troca que você faz com o Estado. Você conta para o Estado e para todo mundo como você resolve um problema. O Estado avalia, verifica a originalidade daquilo e devolve para você: "Ok, você foi original, então eu vou te dar exclusividade por 20 anos". Uhum. Essa é a troca. Se ele concluir que você não foi original, você fala: "Não, espera aí, eu já encontrei a mesma tecnologia na Coreia do Sul, você não está sendo original. Isso aqui eu tenho acesso a essa tecnologia, eu consigo pegar, está divulgado". Se ele concluir isso, ele não te dá a patente. A mesma forma a marca: "Olha, eu quero identificar um produto ou um serviço com o nome de Abratalks". Ele vai olhar lá e vai comparar. Existe alguma Abratalks registrada na classe 41 de serviço de entretenimento ou na 38 que é serviço de comunicação? Já existe? Ah, não existe, está limpo, então eu te dou a marca, eu deixo você registrar. É assim que funciona o E por processo. que que ele faz isso? Para proteger o consumidor. Porque imagina eu como consumidora, falo: "Qual que é o Abratox? É o Abratalk ou Abratox?". Então ele faz essa análise para proteger o consumidor, para evitar que 2 marcas parecidas concorram no Não mercado. precisa ir longe, se você entrar no YouTube, quantos canais com o mesmo homônimos você vai encontrar? No Não, Como Instagram, que você quantos são acha um ou novos? outro? se fizeram me refletir agora, porque esse negócio de golpe, isso atrapalha muito, né. Isso. Eu caí. Eu fui eu fui ver um jogo do Brasil, falei assim: "Nossa, mas tá aparecendo aqui um patrocínio do site", assim, eles usaram a mesma coisinha, a A mesma mesma marcas, cor. mesma Né, cor, é tudo. ficha. E aí eu caí, porque eu falei: "Nossa, tá ainda tem ingresso". Comprei, e aí eu, lógico, fui bobo, né,
a gente na ânsia acaba errando, mas é aquilo, eles copiaram exatamente a Da mesma mesma forma coisa. fazem com bancos também, né, Sim, isso é chamado de phishing, né, quando você emula, né, um website e faz ele ficar parecido com o objetivo de dar um golpe, né. sim, Isso sim. é uma atitude criminosa, Sim, então, sim. mas às vezes, no que diz respeito à marca, às vezes não tem crime envolvido, existe assim, a pessoa está usando uma identidade, um nome, não tomou o cuidado de registrar, e ela tá ali operando, tá tocando a empresa dela com aquela identidade, de Sim, repente, aparece uma empresa mais nova, com uma identidade igual, acontece de a pessoa pensar no mesmo nome, ela vai lá corre na frente, ou vai ela faz a lição de casa e registra no NPI. faz a lição de casa. Aí, depois de estar operando, percebe, né, nas redes sociais, na internet, começa a se deparar com um concorrente: "Opa, essa empresa aqui está usando um nome igual ao meu", pode ser que ela seja mais antiga inclusive, né. E aí ela vai notificar e falar: "Olha, não quero que você utilize mais". Então, eu que sou mais antigo, corro o risco de perder a minha identidade e ser obrigado a mudar o nome da minha empresa? Esse risco existe. Sim. Tem várias nuances nessa É um questão, processo judicial. existem várias formas de você lutar pelo seu nome, né, mas existem prazos limite para isso também. Tá. Então, se uma empresa registrar uma marca, por exemplo, depois de você ter aberto a sua empresa, ela registra a marca, e essa marca está registrada há mais de 5 anos, você não vai conseguir fazer mais nada, nem judicialmente. Então, o tempo importa, e muito, né. Aí você vê, quando você falou de confundir as coisas, de clicar, isso aí foi realmente sacanagem. Uhum. Mas pensa no na disposição, você tá no mercado indo comprar um produto, aquele multiuso, limpador multiuso. Todas as embalagens de multiuso que alguém vai criar é azul, com a São tampa iguais. vermelha, escrito em vermelho, todos. Aí você chega lá no mercado, você tá um pouco, sei lá, distraído, você pega qualquer um. Então assim, aí eu como criadora de multiuso, eu vou querer colocar igual a todos os outros? Que você vai chegar em casa e falar: "Nossa, mas isso aqui tá com um cheiro estranho, isso aqui tá esquisito". Aí você vai ver que não é. Então, justamente é por isso, existe, concorrência desleal, é trade dress, são outros institutos, mas justamente por conta disso, os concorrentes querem entrar no mercado, eles não vão criar alguma coisa nova. Eles justamente pensam que é interessante copiar o líder de mercado. Exato. E aí que causa confusão. Agora você, de repente, você comprou esse negócio, você vai ficar com muita raiva. Sim, Isso fiquei. acontece. Tem aquele amido de milho também. Então, todos os amidos de milho é amarelo, escrito em preto, com aquelas Uhum. letras. Isso é muito é muito É chato, muito né. chato, é muito chato. E aí confunde mesmo. Sim. Agora falando de investimento e custo, porque investir para estar tranquilo é uma coisa, e o custo de não investir na hora certa também existe. No Brasil isso avançou, eu sei, acho que agora vai ter um reajuste, enfim, como que é esse cenário de investimento e custo? No que diz respeito aos custos de taxas do NPI, a Isso. notícia que a gente tem não é tão boa, né, porque a Uhum. partir do dia 20 de setembro agora, as taxas, vão sofrer um reajuste razoável, né, assim, o INPI ele está sem reajustar há mais de 10 anos. Uhum. Então a média do reajuste girou em torno de 24, 25%, mas existem taxas que chegaram a ter reajuste de 300%. Uau! Exemplo, depósito de marca, que você tinha um depósito de marca para pessoa física e microempresa da ordem de R$ 142, agora passou para R$ 860, Caramba. né. Então as taxas ficaram um pouco mais para o microempresário, Uhum. vai ficar um pouco mais pesado, Sim. né. Mas o que acontece também, o INPI ele fundiu algumas taxas. Antigamente você pagava isso dividido em fases, você pagava o pedido da marca e quando a marca era analisada, examinada e saía o resultado, o deferimento, você pagava a taxa de concessão. Agora não vai mais ter essa taxa de concessão ao final do processo, você vai pagar no início, se a marca for deferida, ela vai ser automaticamente concedida. Você não precisa mais pagar a taxa de deferimento, a não ser que você queira acelerar a concessão, aí tem uma taxa para você conseguir a concessão um pouco mais Tipo, o Mercado justificada. Livre vai entregar mais rápido. Assim. É, a concessão deve sair em média em 90, 3 meses, 90 dias ela você consegue. consegue antecipar para um mês se você quiser pagar a taxa para Tá isso. bom. É o que mudou. Agora, o que você perguntou sobre o custo de não fazer, de não As proteger, né. multas, essas coisas, processos, eu acho que não dá pra gente, Mas valorizar. tem custos mais palpáveis, por exemplo, o custo de trocar toda a identidade visual da sua empresa.
trocar o seu website, né, trocar, se você tiver uma frota de veículos, ter que trocar todo o adesivo os É, adesivos deixar dos do dia para a veículos, noite, você ter que trocar tudo. Sim. trocar a sua identidade. E o Isso é custo o re custo. o custo reputacional, você não consegue nem medir, o custo de perder clientes por conta disso. Imagina que é muito comum, quando empresas estão concorrendo, no mesmo segmento e uma registra a marca, elas às vezes existe até uma atitude de concorrência desleal mesmo, de ficar divulgando no mercado que aquela empresa é a É verdadeira, a oficial. oficial, e que a outra, às vezes até mais antiga, é uma empresa não idônea e que está inclusive sendo processada pela empresa que tem a marca registrada, então você pode perder mercado. Se você deixar alguém se apropriar da identidade da sua empresa, você pode perder mercado e o prejuízo disso, o céu é o limite, né. Sim, sim, Quanto com custa para certeza. você perder mercado, clientes, ou então, uma empresa registra a marca, faz você trocar a sua identidade, ou então ela começa a concorrer com você e criar problemas no mercado, e isso vai bater no Reclame Aqui, em nome do CNPJ da sua empresa, por exemplo. Ou A até mesmo pessoa vai lá registrar e querer vender para você com é. acontece muito de marcas de fora, os brasileiros registram aqui, esperando as multinacionais chegarem para vender para eles. Então tem muitas marcas que no Brasil é diferente, no mundo inteiro é uma marca, aqui no Brasil é diferente, porque a empresa se negou a comprar de uma pessoa que registrou antes. Existem artifícios, meios para você tentar extinguir esse registro? Existe, mas dá trabalho e demora. Sim. Então às vezes, em termos de mercado, você troca a marca aqui no Brasil e ponto. O importante é que a pessoa, quando registra a marca, ela precisa utilizar. Então, aquelas empresas que se tornaram banco de marcas, né, que registravam várias marcas, objetivando depois comercializá-las, Sim. acabaram tendo um mau final, né? Um exemplo disso foi uma empresa aí, acho que é Romper, que tinha cerca de 200 registros de marcas que foram todos cancelados pela NPI por Olha. conta de não uso, né, ela não tinha um papel social, fala: "Ó, você tem um monte de marca que você não utiliza, né, o objetivo é simplesmente fazer Naquela mesma trading". função social que a gente falou, Sim. você ele protege o mercado, então se você não está usando, deixa outro usar. Aham. É. Legal. Então não é uma boa ideia fazer é muito comum isso acontecer com nomes de domínios, internet. Com nome de domínio, Sim. por enquanto, não existe nenhum tipo de Até trabalho. Instagram tem isso, É, É. né. perfil no Instagram, né, as Instagram. pessoas registram, quer dizer, abrem a conta e depois comercializam, né. Comercializa. Então é comum. Agora com marca tem um procedimento, a gente consegue, né, junto ao INPI, anular, às vezes, um registro com base no não atendimento desse papel social, ou pedir a caducidade. Às vezes você não anula, mas você pode pedir a caducidade de uma marca já registrada por mais de 5 anos, caso você tenha conhecimento de que ela não está sendo usada. A empresa fechou, não está mais operando, ou registrou a marca, mas se identifica com outro nome, Uhum. ou até mesmo usa um logotipo diferente do que está registrado. Isso também pode acontecer. Se você muda o logo da empresa, é necessário entrar com um novo pedido de registro, porque senão você fica vulnerável a um pedido de É, não caducidade. existe outra coisa que perguntam pra gente, não existe atualização de logotipo no registro. Não. Então, você tá com o É o novo. logotipo antigo, você entra com o novo. Entra com o É, novo. e mantém o antigo. É, você Mantém. coleciona Sim, registros. É sim. melhor você manter, porque o antigo registro vai deixar a porta aberta junto ao INPI para você registrar o novo, afinal você já tem um registro. A Uhum. análise é mais rápida e mais fácil. Mas, então você não deve abrir mão, nunca abra mão de um registro antigo antes de terminar É, o porque o registro logotipo novo. tá Nunca antigo, você não faça usa isso. mais. Uhum. Senão você pode perder o seu lugar na fila para uma outra pessoa que esteja entre esses 2 registros. Tem que tomar muito cuidado com isso, essa situação ocorre. Sim. E a colidência? Explica pra gente o que que é. Colidência você monitorar pedidos de terceiro. Enquanto você fez o seu pedido de registro de marca, existem outras pessoas também solicitando marca, Uhum. né, enquanto você está pedindo o seu e depois você já É, tem pedido o Depois. seu. semanalmente o INPI publica, chama Revista da Propriedade Industrial, e ele publica tudo o que acontece, de pedidos novos, de pedidos deferidos, tal. E esse monitoramento de colidência é justamente isso, a gente pega a sua marca e analisa em relação a pedidos novos de terceiros. E, eventualmente, tem marcas parecidas, pessoas que não fizeram busca, Uhum. então fala: "Ai, nossa, quero registrar Abra Filtros". Uhum. Entra lá, a gente pega e aí existem processos administrativos no INPI que a gente pode entrar para sinalizar para o examinador
que existe uma marca já registrada, mais antiga, para evitar que ele defira. Então, assim, é obrigatório essa oposição? Não é. O examinador, o papel dele, a função dele é examinar as marcas e checar se existe um conflito, uma colidência para proteger o consumidor. Agora, dá Mas para confiar? ele falha? Não é nenhuma questão de confiança. Ele falha? Ele falha. Falha. Então a INPI pode deixar ocasionalmente passar uma marca, idêntica, inclusive na mesma classe? Pode, isso pode acontecer. Se isso acontecer e nada for feito, se a marca não for anulada, se você não tomar ação nenhuma, a coexistência das 2 marcas vai promover uma diluição que é ruim para os 2 titulares. Os 2 vão ter uma não exclusividade, eles vão atuar. E aí tem aquele critério, né, se passa boi, passa boiada. Se tem 2, pode haver 3, pode haver 4, e aí você vai ter um processo de diluição da marca. Uhum. Então por isso que é importante, lembra que eu falei que tem o trabalho de construir o ativo e gerenciar o ativo. A Isso. colidência faz parte do trabalho de gestão, que não é só gerenciar o seu ativo, mas é gerenciar o mercado, olhar o que os terceiros estão fazendo e proteger a sua marca contra uma potencial diluição, tá. O trabalho é exatamente esse, oferecer oposição no prazo certo, tem prazo para isso, o prazo são de 60 dias, né, e à medida que você coleciona indeferimentos de marcas de terceiros, pedidos de terceiros por conta do seu processo, a sua marca se fortalece Sim. e começa a intimidar, né, ela começa a coibir, novos pedidos de marca, né, então às vezes você faz um trabalho, mais forte no começo para tentar se opor a vários pedidos, e vai gerar um histórico de oposição que vai coibir novos pedidos de marca, e vai deixar a sua marca mais forte. Muito bom. Tô adorando, bate-bola aqui, ó. Vou sair craque. Eu Vou vou sair com perguntar depois, ó. não, 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 não. Vem não. Tá falando que tá craque? Não vem Deixa não. comigo que eu já vou pensar em outra. Vem não, que você corta o microfone dela. Vocês saberiam me dizer, quais setores, assim, se destacam em pedidos de registro? Ou é difícil? Sim, sim. Bom, para patente são universidade a Petrobras, por exemplo, é uma grande, solicitante de patentes, né, uma das campeãs de patentes. Estrangeiros, a Huawei, por exemplo, também lidera pedidos, de patentes, né, Uhum. e as universidades também. Então aí tem a Universidade da Paraíba, a USP, a Unicamp, são grandes, É. detentores, assim, de pedidos de patentes novos, né. A Embrapa também é uma grande solicitante de patente. E de marcas, isso aí oscila bastante, né, de marca depende muito do setor que tá em alta, mas às vezes, a pessoa grupos que trabalham com várias marcas, por exemplo, como hipermarcas, né, Uhum. ou grupos de cosméticos, né, a Natura já foi uma grande Hum. solicitante de marcas também no país, né. Bancos acabam solicitando muitos produtos também, né, Ó. tem muito produto bancário que é Ah, sim. identificado, né. Sim, sim. Você tem lá o PicPay, por exemplo, Uhum. né, ou o meio de pagamento, Sim. né, são exemplos de produto identificação de produtos bancários e isso em volume, quando o grupo é grande, tem uma quantidade bastante grande de marcas também. Legal. A gente estava falando da questão de mercado, vocês têm algum exemplo de empresa que perdeu o mercado por não cuidar da marca ou do Teve registro? aquele caso da pinga, lembra do Cachaça? da cachaça, que precisou trocar o nome, que era da Havana, aquele rum Havana não Uhum. a Não era gente cachaça, tinha então era rum, então, né. não, rum é a de Cuba, que veio para cá e registrou e impediu, era uma cachaça super premiada brasileira, que não tinha registro. Aí veio chamava Havana, veio um rum cubano para cá, registrou e impediu a cachaça brasileira de usar a marca dela. Que aconteceu? Perdeu o mercado, porque as pessoas perdem a identidade. Sim. Aí colocaram o nome, que eu não vou lembrar agora, o nome do fundador da cachaça. Hoje, ele conseguiu reverter, foi assim, foram anos, eu acho que mais de 10 anos brigando Isso. judicialmente e tal. Hoje ele conseguiu usar, até tanto é que essa cachaça com o nome dele, ela é mais cara. Mas assim, ele perdeu muito mercado, perdeu a identidade dele em relação aos consumidores, porque ele teve que ser obrigado a deixar de usar essa marca. Esse Em Portugal teve uma situação semelhante também com um licor que tinha mais de 40 anos de existência já, e eles tinham registro, mas eles esqueceram de renovar.
Entendi. Não renovaram a marca no tempo hábil, acho que alguma mudança na estrutura também da empresa, na estrutura gerencial da empresa, alguém se distraiu e um fornecedor Uau. uma empresa de fora, de Portugal, né, que entrou, viu a brecha no mercado, se apropriou da marca e começou a se apropria do mercado também, né. Sim, Quando você toma a marca, você sim. É, entra no a gente teve mercado um também. caso também, acho que ou Mapping ou Mesbla também, na época de prorrogação também quase deixou de prorrogar, quase perdeu essas marcas. Mas não nem estão sendo usadas, então assim, talvez com caducidade, coisa assim, você até anularia, mas também, quase perdeu nessa fase de prorrogação. Isso é importante. Quando tem, às vezes, massa falida envolvida, tem grupos que, a massa falida ela requer a gestão dos ativos intangíveis, porque os prazos vão correndo e você pode perder. É a mesma coisa que você ter ativos físicos que estão sendo depreciados, estão estragando num pátio aberto. Uhum. Se você deixar as marcas sem cuidado, elas vão, perecer, elas vão desaparecer. E aí, de repente, a marca é o ativo mais É, eu ia valioso da falar empresa, isso, se Exato. penhora a vale marca mais. para pagar despesas, para Então pagar imagina que uma marca está penhorada para cobrir um débito tributário, por exemplo, e aquela marca não é renovada. Perdeu o ativo, perdeu a garantia. Boa pergunta, me veio agora, ou o Adriano perguntando, por exemplo, a Coca-Cola, falando da fórmula da Uhum. Coca-Cola, é é uma patente, Não, não segredo de negócio. Você fez uma ótima pergunta. É, porque é isso que eu ia falar, porque eu falei assim, se é patente, ela Cairia em mas domínio é público, você fácil, teria você teria público. contado a mas fórmula. é fácil. Você conhece a fórmula da Coca-Cola? Não. Ninguém conhece, né, então ela não, se tivesse sido Hã. patenteada, ela teria sido revelada. Então, essa é uma análise interessante a se fazer dentro da inovação nas empresas, né. Uhum. Você precisa escolher se você quer proteger como patente ou como segredo de negócio. E uma pergunta legal de se fazer é a seguinte: você consegue proteger como segredo por mais de 20 anos? Se você conseguir garantir que você consegue proteger como segredo por mais de 20 anos, não peça a patente, porque qual é o prazo máximo de proteção de patente? 20. 20 anos. Uhum. Agora, se você tem medo de uma engenharia reversa, você fala: olha, eu não vou conseguir guardar esse segredo por mais do que 2 anos depois que eu lançar. Então vale a pena pedir patente, porque se você conseguir, você tem exclusividade por 20 anos. Então essa é uma análise a se fazer. Quando é formulação, é um pouco mais fácil você tentar proteger por segredo de E quanto negócio, né. tempo dura o segredo de negócio? O segredo Eterno. ele é Eterno? eterno, dura enquanto você conseguir proteger o segredo. Mas Ele dura enquanto você conseguir proteger o segredo, né. que aí envolve pessoas, envolve Sim, compliance. Envolve compliance, compliance, contratos de envolve práticas e confidencialidade. processos para, né, termos de confidencialidade, acordos de não competição, E proteção. processos internos também, para evitar passar de um setor para outro. Sim. Se é Tem um controle de controle muito acesso, rígido. né. Uau, É. que É, a legal. Pepsi chegou perto, mas não é a mesma coisa, né. Sim, é, pode ser. Pode ser, Pode ser então. até pode ficar até melhor às vezes, pode ficar até melhor, mas assim, não se teve acesso. Ao que até o momento, pelo que se Não, sabe, não Não, se mas teve é a acesso. estratégia deles, então uhum, pronto, ninguém sabe. legal. E em relação à indústria 4.0, digitalização, IoT, Agora já se fala na na 5.0, né, que é 5, né? você misturar a inteligência artifi integrar a inteligência o IoT lança a indústria 4.0 porque você faz o quê? Você faz um sensoriamento, né, de um ambiente de fábrica, pode ser um ambiente de fazenda também, Uhum. e você integra esses sensores com uma ferramenta de software, com uma ferramenta de gestão. Quando você começa a utilizar a inteligência artificial para analisar esses dados e apoiar a tomada de decisões, seja na fábrica ou seja na fazenda, então Uhum. você está falando da indústria 5.0. Tá. E é um processo industrial, não é? Uhum. Pode ser que você resolva um problema técnico novo e pode ser que você consiga promover uma atividade inventiva, então é passível de patente. Então alguns processos, né, de automação, sempre que você não tem intervenção humana, você está automatizando um processo, existe aí uma possibilidade de você proteger por patente, como Legal. processo industrial. Muito bom, fica a dica aí para quem tá nos ouvindo. A gente está quase encerrando, mas eu não queria não deixar de falar da nova ISO.
Ah, a bacana. 56.001, certo? Isso mesmo. Que agora no mês de setembro, estamos aqui no programa, me conta que Isso é muda? novidade, né, a ISO 56001, ela foi lançada no ano passado, né, em 2024, na Suíça, e o Brasil está aderindo, né, esse mês de setembro, a ABNT está aderindo à ISO na forma de uma norma nacional, né, que é a ABNT ISO 56001. O que que ela vai trazer? Ela vai trazer as boas práticas a serem adotadas para inovação e para proteção de propriedade intelectual dentro das organizações, em geral. Então assim, um balizador, é um conjunto de processos que as empresas podem utilizar para apoiar o seu processo de inovação e de gestão do patrimônio intelectual da empresa. É um excelente ponto de partida Uhum. e um excelente instrumento para aumentar a maturidade das empresas nesse assunto, tanto em inovação quanto em propriedade intelectual. Só para você ter uma ideia, né, as empresas, em países mais inovadores, em países que têm uma cultura de inovação mais forte, né, como China, Estados Unidos, Índia, o gasto com inovação tende a ser mais ou menos entre 5 e 6% da receita da empresa, da receita anual da empresa. E o gasto com propriedade intelectual é de 1,5 a 2% mais ou menos, né, ou seja, um terço desse budget gasto com propriedade intelectual. No Brasil, a gente observa algo como 0,6%, vai 0,5% de gasto com inovação, e coisa de 0,1, né, 0,2% de gasto com propriedade intelectual. É a realidade brasileira, não Sim, tem não tem nem certo nem errado. É exato. óbvio que quando se investe mais, produz-se mais conhecimento, produz-se mais inovação, e é proporcional ao nível de investimento. Sim. Então a realidade que a gente observa nas empresas brasileiras é essa, esse é um nível é o parâmetro que a gente tem. Então, olhando para a realidade brasileira, sem se comparar externamente, se uma empresa está gastando menos do que 0,1, 0,2% da receita dela em PI, ela está desprotegida. Ela não está fazendo a lição de casa dela para se proteger. Então, esse é um bom balizador para se ter aí como instrumento. Fala: "Pô, será que eu estou protegendo direito? Será que eu estou inovando?" E se você não está inovando, a sua empresa não está ganhando mercado. Empresa que não está crescendo, Sim. está morrendo. Então a gente precisa, ter isso em mente de forma assim, os próximos 5 anos prometem verdadeiras revoluções por conta da inteligência artificial no Exatamente. mercado em geral. Então a gente precisa repensar um monte de coisa em termos de mercado, em termos de operação, em termos de venda, estratégia de inovação, e a ISO vem aí como um instrumento para apoiar esse ponto inicial, esse ponto de partida de discussão, né. Uhum. E uma das soluções que a gente tem oferecido para as empresas é exatamente isso, é esse modelo de gestão do portfólio. Então a gente consegue, por exemplo, pegar uma empresa que tenha lá um portfólio com 50 marcas e precificar um custo unitário de acompanhamento desse portfólio com um budget anual da empresa que vai ficar dentro ou aquém desses valores. A gente tendo esses valores, esses percentuais por base, Uhum. a gente consegue cortar algo como 20% do budget atual da empresa e oferecer mais proteção com menos gasto. Muito legal esse modelo de vocês. Eu já quando a gente conversou, né, Uhum. em relação à proposta de parceria, eu achei inovador, porque às vezes atende ponto, pontualmente e vai embora, mas eu acho que a gente reforçou isso na conversa toda, que o gerenciar é fundamental. É fundamental, Às vezes é o mais fundamental. importante. Sim, E a gente É o optou por não abrir mão disso, entendeu? sim. A gente não oferece o serviço pontual. Então, quando a gente fala Uhum. assim: "Ah, você pode só fazer o pedido de marca para mim e aí eu vou embora", a Aham. gente não trabalha dessa forma, porque a gente sabe que isso vai deixar a desejar e é a reputação da nossa empresa que está em jogo. Sim. Então a gente trabalha com a gestão, acoplada ao contrato de prestação de serviço. Então Sim, fala: "Olha, eu ofereço para você esse é o valor que a gente oferece, eu te exato, ofereço a gestão", né, a exatamente. construção do ativo, ela decorre do trabalho de gestão, Sim, porque ele é o primeiro passo.
mas sem gestão a gente não consegue agregar valor, então não dá para trabalhar sem oferecer isso. sim. E hoje, assim, tem 2 perguntas finais, prometo. Eh, Olhando para fora, para o mundo, eh, quem que vocês destacariam de país mais avançado em inovação, em TI? Os dois players aí centrais são Estados Unidos e China, né, a China fez um trabalho. Estados Unidos ele claramente sempre foi o polo de inovação, de novos produtos, né, sempre foi esteve na vanguarda. A China tá vindo agora, tá surgindo agora também com essa posição, mas depois de se especializar. Qual foi a estratégia chinesa, né? Ela se colocou como uma grande, fábrica para o mundo, então ela recebia demandas de fabricação, então ela se tornou especialista em processos industriais. A maior parte das patentes chinesas estavam associadas a processos de fabricação. Por quê? Porque esse era o desafio que ela tinha: "Olha, eu tenho que fabricar para o mundo inteiro. Como é que eu fabrico de forma mais eficiente?". Então a China se tornou um player, altamente eficiente em fabricação. E a partir do momento em que ela foi aprendendo também com esses desafios tecnológicos, ela começou a se especializar e a criar seus próprios produtos. E aí começou a entrar na categoria de um inovador também. Hoje a China inova quase que em pé de igualdade com os americanos, com os Estados Unidos, né? Mas da mesma forma, a Índia também vem se despontando dessa forma. O que precisa acontecer para um país se transformar é, primeiro, a educação das pessoas no que diz respeito à propriedade intelectual. Isso poderia começar nas escolas, né, explicar, por que proteger. Então, Sim, não só nas escolas, mas no mundo empresarial. Criar-se a cultura de proteger. O segundo é criar a cultura de pesquisar o que já existe, porque, assim, o que já existe, está disponível, todo mundo pode utilizar. É o famoso estudo de liberdade de operação. Então, assim, já existe a tecnologia, ela é patenteada onde? Aonde ela está protegida? Aonde eu quero produzir? Então, eu não preciso reinventar a roda. Se eu fizer um bom trabalho de pesquisa, eu posso encontrar várias tecnologias que podem me monetizar, podem gerar oportunidade de receita, negócio, né. oportunidade de negócio e de exploração de mercado. Uhum. E, eventualmente, eu posso resolver problemas técnicos novos que eu tenha me deparado, que eu tenha detectado, e aí sim eu começo a ter uma evolução incremental da minha tecnologia e começo a aportar. Quando eu começo a aportar, eu começo a gerar propriedade intelectual nova, eu começo a gerar potenciais patentes novas. E isso é uma evolução em espiral que a gente fala, né. Primeiro você a pesquisa, depois você aprende com isso, depois você incrementa com algum tipo de aporte de conhecimento. Foi essa a estratégia que a China seguiu e que colocou-os num patamar aí, depois de 30 anos seguindo essa estratégia, eles estão num patamar de disputa com o grande líder global aí, Sim. que são os Estados Unidos, né. E nas empresas vocês, identificam, e aí eu tô falando Brasil, uma cultura de valorização? Eu sei que é pouco, você já me deu o percentual, Uhum. mas assim, existe um setor, acho que mais em grandes empresas, exclusivo para trabalhar isso, ou por exemplo está dentro do Uma jurídico, boa do pergunta. compliance? Normalmente, a parte de marcas, ela fica, relegada à área de marketing ou ao jurídico, tá. E a parte de patente é mais a área de produto da empresa, que Desenvolvimento. acaba puxando, né, acompanhada pelo jurídico também. Uhum. A grande questão, né, é a seguinte: você fazer um trabalho de gestão bem feito disso, do portfólio, vai exigir que você tenha processos específicos, vai exigir que você tenha softwares de controle específicos, dependendo do volume, e profissionais especializados, né. Quando você internaliza esse departamento, a não ser que você tenha uma estratégia de segredo de negócio muito complexa, né, pode não valer a pena você internalizar e pode compensar muito mais você fazer um outsourcing, uma terceirização Uhum. disso para um outro player. Aí entra a questão de, ó, como homologar? Como é que eu homologo um bom fornecedor de propriedade intelectual, né? Quais são os critérios, né? E aí você vai olhar uma série de requisitos. Qual o software que ele está utilizando, qual é a qualificação dos profissionais que vão te atender, se a empresa tem uma certificação, por exemplo, de alguma natureza no que diz respeito a processo de certificação ISO 9000, garante que a empresa tem um padrão
de atendimento, um Sim. padrão de operação, né. Então você tem pelo menos a certeza de que aquele serviço que te atende hoje vai continuar a ser prestado ao longo dos anos, se a empresa está certificada. Isso é importante, especialmente em empresas de serviços jurídicos, né. Hum. E o outro quesito importante, são os clientes, a natureza dos clientes que ele atende. Então, se é uma empresa que atende cliente, público, por exemplo, é uma empresa que passa por processos de licitação, tem que apresentar atestados de capacidade técnica, né. Diretoria. Dependendo às vezes pedir uma referência de alguma empresa concorrente à sua que já tenha utilizado o serviço, ou uma empresa, um parceiro seu: "Ó, você conhece tal empresa? O que que você pode falar a respeito?". É bom pedir referências, né, para que você possa aí é um processo de homologação de fornecedor, como manda o figurino, né. Hã. Mas normalmente compensa você terceirizar, porque você economiza, em headcount, você economiza no custo recorrente com software, você vai ter um custo recorrente com o parceiro, mas você vai se livrar da manutenção de um sistema, por exemplo, da responsabilidade disso, de ter, pessoas especializadas ali dentro que custam caro, né. E eventualmente, você tendo um time interno que não tenha todo o ferramental necessário, pode criar um problema em termos de gestão de prazo, pode acontecer uma falha operacional. Você vê, a gente faz, só isso, e a gente melhora o processo todo dia. Todo dia a gente tem melhoria de Sim. processo acontecendo. Então imagina uma empresa onde isso está diluído entre departamentos, está diluído no jurídico com outros assuntos jurídicos, está diluído no marketing com outros assuntos de marketing. Então isso acaba sendo um pouco perigoso, ele fica relegado a um segundo plano, que a gente não recomenda. Eu vou só complementar, não dá tempo, vai ficar aquela dúvida para um próximo podcast, mas que a gente também, para aumentar essa parte de inovação das empresas, existe o contrato de transferência de tecnologia, que eventualmente empresas que trazem tecnologia de fora, não inventou nada, não é patente, mas traz maquinário, traz pessoal para treinar aqui, é um contrato que a gente consegue averbar no INPI e você tem uma economia tributária em cima disso. Muitas empresas grandes não fazem isso, não sabem desse incentivo fiscal de trazer, eles trazem máquina, isso importa mesmo, mas não faz o contrato, não averba no INPI Lembra e que eu tá te falei deixando que dinheiro evoluir até tá pagando mais, vai. Sim. evolui em espiral, né. Primeiro a gente pesquisa, depois a gente aprende, depois a gente consegue aportar. Então, um passo antes de eu conseguir criar, inovar com soluções próprias, é eventualmente, trazer tecnologia de fora. Lembra que foi trazer tecnologia de fora não é inventar. Sim. Mas tudo bem, você pode trazer tecnologia de fora do jeito certo, você aumenta a sua eficiência tributária, é o que a Fernanda está colocando. Muito bom. Então vai acontecer 2 coisas, você vai se tornar mais competitivo, você vai aumentar a sua eficiência tributária, que vai deixar você mais competitivo também financeiramente, Uhum. e você vai aprender. Você vai começar a tornar o seu time, mais conhecedor de uma determinada tecnologia e, consequentemente, em condições melhores para poder, em algum momento, aportar e criar o próprio conhecimento. Então, uma fase intermediária do aprendizado que pode também se tornar interessante do ponto de vista financeiro. Bom. Nossa senhora, ficaria a tarde toda aqui. Bom, A gente também. agora, essa câmera aqui é de vocês, dizer para o nosso público onde que encontramos a Iplatã, quais os canais de comunicação, depois você corta o microfone dela, porque eu certeza que ela vai fazer um monte de pergunta para mim, tô brincando, mas fiquem à vontade. Tem o nosso website, né, ipelatam.com, né, onde você, tem um atendimento também pelos canais, automáticos, tem atendimento por WhatsApp, você pode selecionar o departamento, né. Vai ser um prazer a gente poder atender, se tiver alguma dúvida, quiser também tirar alguma dúvida também, a gente tem apoio lá da nossa equipe para Uhum. poder solucionar, esclarecer, e estamos à disposição de vocês, da Abrafiltros e de todo o time de associados. Foi um Bom. prazer também Ah, participar aqui, adorei. contribuir com essa conversa. Eu não vou fazer a pergunta, tá bom? Não, Fique tranquila, me você manda no respondeu o que eu me queria. manda no WhatsApp depois. Mais uma vez, obrigado, Então, é um prazer. Em nome do nosso presidente, senhor João Moura, de toda a diretoria da Brafiltos e nossos associados, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, pela parceria, e espero que a gente esteja sempre por perto aí. Você que gostou, compartilhe, curta, vamos disseminar esse conteúdo para outras pessoas, porque é super importante, você que tem o seu
próprio negócio ou que você que faz parte, de uma empresa, leve isso, para quem de direito, né. Eu acho que é importante a gente valorizar esse processo. No mais, agradecer a sua atenção, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.